Bom, vamos fazer o exemplo 6 para reforçar aí o conteúdo de pervaporação. No exemplo 6 é utilizado uma membrana de polivinil álcool, PVA, utilizada para desidratar álcool por meio de um processo de pervaporação a 60 graus e vácuo de 76 milímetros de mercúrio. Então eu já desenhei, já escrevi todos os dados importantes do problema para a gente aqui, para dar uma agilizada. A membrana que ele utilizou foi uma membrana de PVA, lembrando que o processo de pervaporação é realizado por meio de membranas densas, ou seja, sem nenhum poro, por isso que eu não desenhei nenhum poro nessa membrana. Na alimentação nós temos um etanol hidratado, ou seja, uma mistura de etanol e água, e do outro lado nós temos o permeado, que vai sair uma mistura de etanol e água em uma concentração diferente. Como que acontece o processo de pervaporação nesse processo? Nesse caso aqui, eu estou com uma mistura líquida de etanol e água que entra em contato aqui com a minha membrana densa. Do outro lado do permeado está acontecendo um vácuo de 76 milímetros de mercúrio. Isso vai fazer com que um dos compostos mais voláteis aqui, que no caso é o etanol, ele se vaporize. Ele vaporizando, ele vai estar no estado gasoso, o gás permeia com mais facilidade essa membrana do que o líquido, certo? Então, o processo de pervaporação aqui vai acontecer pelo fato de eu estar aplicando o vácuo do outro lado aqui da minha membrana, no lado do permeado, e quando o etanol entrar em contato com a membrana e ele sentir esse vácuo, ele vai se vaporizar e o gás permear com mais facilidade do que o líquido. Então, nesse caso aqui, é um exemplo muito utilizado na indústria para reduzir o teor de água. Às vezes você consegue reduzir o teor de água do etanol por simples destilação, mas como todos nós sabemos, né, nesse processo há a formação de um azeótropo e aí é utilizado a membrana para reduzir mais ainda o teor de água desse processo, saindo com etanol com teores baixíssimos de água. Para começar o nosso problema, eu vou nomear aqui o etanol como o índice 1, então tudo que eu for colocar aqui que tiver o índice 1 é relativo ao etanol. Lembrando que a fórmula do etanol é C2H6O, e aí multiplicando aqui, né, 12, a massa molar do carbono de 12, do hidrogênio de 1 e do oxigênio de 16, dá uma massa molar aqui do etanol de 46 gramas por mol, e para a água dá uma massa molar de 18 gramas por mol. Beleza, vamos continuar. Sabe-se que a mistura continha 26,8% em base mássica de etanol na alimentação e 21,5% no permeado. Então ele falou para mim que a fração mássica na alimentação é de 26% de etanol e no permeado 21,5%. Então houve uma redução na concentração do etanol. E que o fluxo é de 2,18 kg de mistura por metro quadrado por hora. O que ele fez? Ele foi lá, pegou um balde e colocou e mediu com o cronômetro qual que é o fluxo total que sai aqui no nosso permeado, que é de 2,18. Não é o fluxo de etanol, esse aqui é o fluxo total, é quilograma de mistura. Ele pede para a gente determinar as permeâncias na membrana do etanol e da água e a sua seletividade. Então, são esses parâmetros que nós queremos calcular no exercício. Como dados, ele nos forneceu a pressão de saturação tanto do etanol quanto da água e deu para a gente também a equação para calcular o coeficiente de atividade por meio da equação de Van Laer a 60 graus Celsius, que são essas duas equações para cálculo desse γ1 e γ2. Lembrando, para começar o exercício, a gente tem que resgatar aqui as equações, né? Nesse caso aqui do processo de pervaporação. Já escrevi aqui para a gente a equação para pervaporação. Ela tem a origem dela das equações para fluxo, para membranas densas, fluxo difusível em membranas densas, tá? Lembrando que, nesse caso, nós utilizamos como força motriz a pressão parcial, só que nós vamos ter diferentes pressões parciais, tanto na alimentação quanto no permeado. Na alimentação, nós temos uma substância líquida, então nós temos que utilizar para isso
multiplicação aqui da fração do líquido vezes a pressão de saturação. Como na alimentação está uma alta pressão, nós temos que utilizar o coeficiente de atividade. Já no permeado, não. No permeado eu estou sob vácuo. Então, eu vou utilizar lá a lei de Raoult, considerando lá o coeficiente de fugacidade igual a 1. Então, minha pressão parcial nada mais é do que a fração vezes a pressão total do sistema no permeado, certo? A minha permeância, se a gente tivesse que calcular, nós teríamos que correr atrás aqui da constante de Henry, da difusividade ordinária e da espessura da membrana, mas como no problema foi pedido para a gente determinar a permeância, nós não precisamos nos preocupar com esses parâmetros. Nós precisamos calcular somente o conjunto desses parâmetros, que é a permeância. Permeância por etanol e permeância para água, certo? Então, nosso objetivo do exercício é determinar essas permeâncias. Então, o que a gente tem que calcular aqui? Nós temos que calcular o fluxo de cada uma das espécies nessa membrana, o coeficiente de atividade de cada uma das espécies, as frações molares da fase líquida e da fase gasosa de todas as espécies, a pressão de saturação foi dada e a pressão total do sistema também no permeado. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos determinar aqui o fluxo. Foi dado para a gente que o fluxo total, vou chamar aqui de N, simplesmente N, era 2,18 kg de mistura por metro quadrado hora. Se eu pegar e multiplicar, por exemplo, esse fluxo por, vamos supor aqui, 21,5%, vocês concordam comigo que eu não vou ter o fluxo do etanol na membrana? Se ele me falou que o que passa no permeado é 2,18 e que lá no permeado tem 21,5%, se eu pegar 2,18 e multiplicar por 0,215, vai me dar o fluxo no permeado, certo? Então, facilmente eu consigo achar aqui, por exemplo, o N1 vai ser 2,18. Vou colocar aqui tudo, quilograma de mistura. Vou colocar aqui quilograma de permeado, só para a gente entender. Por metro quadrado por hora. E vou multiplicar pela fração mássica. Nesse caso aqui, vai ser 0,215 quilograma de, nesse caso aqui vai ser o etanol, por quilograma de permeado. Ok, cortei. Eu vou ter o que agora? Vou ter um fluxo de quilograma por metro quadrado por hora. Mas eu já vou aproveitar aqui e vou multiplicar essa equação pela massa molar, dividir essa equação pela massa molar do etanol, que é 46, vamos converter aqui para quilograma de etanol por quilomol. Porque a gente já obtém um fluxo em base molar, que é o que a gente vai precisar para resolver o exercício. Isso aqui vai dar um fluxo para a gente de 0,01019 quilomol por hora metro quadrado. Lembrando que isso aqui é quilomol de etanol. Certo? Beleza. E para água? Para água eu faço a mesma coisa que eu fiz, mas ao invés de multiplicar pela fração do álcool, eu vou multiplicar por 1 menos a fração do álcool. E vou dividir também pela massa molar da água, para a gente obter um fluxo em quilomol também. Vai dar aqui para a gente 0,0951 quilomol hora metro quadrado. Lembrando que isso aqui é quilomol de água. Beleza, calculei agora o fluxo do etanol e o fluxo da água. O que mais que precisa?
Vamos olhar aqui. A gente precisa calcular o coeficiente de atividade que leva em consideração as frações molares. As frações molares aqui. Então, próxima etapa que a gente vai fazer, a gente vai converter as frações para a fração molar. Por que a gente vai converter? Lembrando, mais uma vez, essas equações aqui, por exemplo, de Van Laer, ele nos pede as frações molares dentro delas, certo? E como a gente está trabalhando com um fluxo em base molar, aqui também, na hora da gente multiplicar, vai ter que ser as frações molares, certo? Então, a gente vai ter que converter essas porcentagens mássicas que ele deu para a gente em porcentagem molar. Vamos lá. Primeiro, vamos converter aqui a fração mássica para a fração molar no permeado. Vamos converter primeiro aqui, eu vou chamar de Y1. Lembram aqui, pessoal, lá da química? Converter fração base molar em base mássica, nós temos que utilizar o quê? As massas molares. Eu chamei de W1 a fração mássica do etanol e W2 a fração mássica da água. Só que eu estou calculando o Y1. O que é o Y? É a fração molar do gás. Aonde que é o gás? Está gasoso? No permeado, certo? Então, a gente vai achar aqui o Y1 por meio das informações que a gente tem no permeado. Fração molar, fração mássica no permeado, 0,215 para o etanol, dividido por 46, dividido por 0,215 por 46, mais 1 menos 0,215 sobre 18. Aqui ele nos pediu a fração mássica da água. É 1 menos a fração mássica do álcool, dividido pela massa molar da água, que é 18. Essa conta vai dar para a gente 0,0968, ou 9,68%. Tá? Então, esse permeado que estava 21,5% em base mássica, quando a gente converter para base molar, vai dar 9,68%. Vamos fazer a mesma coisa para o Y2. Aliás, o Y2 está fácil, né? O Y2 vai ser 1 menos o Y1, que é 90,32%, certo? Beleza, agora para a alimentação. Para a alimentação está líquido, vou chamar de X. Primeiro para o etanol, porque eu sei a composição dele. A mesma coisa, para o etanol, na alimentação tem 26,8%, então vai ser 0,268 por 46, dividido por 0,268, 46, mais 1 menos 0,268, que representa a fração mássica de água na alimentação, dividido pela massa molar da água. Isso aqui vai dar para a gente 0,1253 ou 12,53%. Representando aí os 26,8% em base mássica, agora é 12,53% em base molar. Mesma coisa para o X2. X2 vai ser 1 menos X1, 1 menos 0,1253, que é igual a 0,8747. ,47,47%. Certo? Vamos deixar essa folha aqui de lado.
gente vai precisar dela. Vamos pegar outra para a gente continuar o exercício. Calculei com vocês, então, as frações. Calculei também o fluxo. Agora falta para a gente finalizar o exercício, calcular, por meio da equação de Van Laar, os coeficientes de atividade. Coeficiente de atividade do etanol, então, eu vou pausar o vídeo aqui e vou copiar a equação, substituindo os valores. Continuando aqui, eu peguei as equações de Van Laar e simplesmente substituí os valores de x1 e x2 que a gente calculou aqui, convertendo a base mássica para a base molar. Substituí os valores, fiz o cálculo, não se esqueça de elevar, né, no final o γ1 a exponencial para poder calcular o valor de γ1 e γ2. Deu 2,82 para o etanol e 1,038 para a água. Então a água foge mais, o etanol foge mais da idealidade aqui do que da água, analisando os coeficientes de atividade. Beleza, agora nós vamos partir para o cálculo das permeâncias que ele solicitou para a gente. Então, vamos primeiramente para o etanol. Então, o fluxo de etanol vai ser dado pela permeância do etanol, coeficiente de atividade do etanol, x1, que é a fração molar na alimentação do etanol, P1SAT, menos a fração molar no permeado vezes a pressão do permeado. Certo? Então, nós temos todos os valores. A gente calculou aqui atrás o valor do fluxo para o etanol, que foi de... Vou converter aqui para... A gente calculou em quilomol hora metro quadrado, vou passar para mol. Só multiplicar por 1000, então vai dar 10,19. Nesse caso aqui, mol por hora metro quadrado, certo? A permeância que eu quero calcular. O coeficiente de atividade, 2,82. A fração molar na alimentação do etanol, 0,1253, vezes a pressão de saturação que foi dada por etanol de 352 milímetros de mercúrio, menos a fração molar de etanol na alimentação, vezes 76 milímetros de mercúrio, que é a pressão no permeado. Certo? Beleza. Isso aqui vai ter unidade de milímetro de mercúrio, né? Logo, isolando aqui, a nossa permeância do etanol vai ser de 0,087 mol por metro quadrado por hora por milímetro de mercúrio. Ok? Mesma coisa para a água. Para a água a gente calculou o fluxo. Vou converter aqui também para mol. Vai dar 95,1. O coeficiente de atividade vezes a fração da água na alimentação vezes a pressão de saturação da água menos a fração molar da água no permeado vezes a pressão do permeado. Isso vai dar para a gente uma permeância para a água de 1,427 mol metro quadrado hora milímetro de mercúrio. Ok? E a seletividade? Seletividade do etanol em relação com a água pode ser calculado, por exemplo, por meio dos fluxos, por meio da razão das permeâncias. Então vai ser, por exemplo, a permeância do etanol sobre a permeância
da água. Então, nada mais é do que 0,87 por 1,427. Ou eu poderia calcular, por exemplo, a permeância da água com relação ao etanol. Porque aí, nesse caso, a gente vê nitidamente, né, que vai dar um valor maior do que 1, fica mais fácil de analisar. Isso aqui vai dar um valor de 16,4. Certo? Então, isso é o valor da permeância da água com relação ao etanol. Isso mostra que ela tem uma seletividade 16 vezes maior para a água do que para o etanol. Uma observação importante a fazer a respeito desse processo, não sei se vocês repararam, é que quando a gente tem aqui nos nossos dados experimentais, isso aqui foi dados experimentais de um processo, nós vemos que nesse processo aqui, o etanol ele está saindo com a concentração menor do outro lado, né? Então a gente pensa no seguinte, esse processo está errado. Se o processo de pervaporação ele vaporiza o composto mais leve e esse composto, ele, pelo fato dele estar vaporizado, ele permeia mais facilmente por essa membrana, nesse caso aqui o etanol tinha que ter uma concentração maior do outro lado da membrana, né? Só que, como a gente pode ver aqui nesse processo, ele optou por utilizar uma pressão que vaporizasse as duas fases. Né? Olha aqui, ele utilizou uma pressão de 76 milímetros de mercúrio, que é abaixo das duas pressões de saturação, certo? Então quer dizer que nessa pressão, quando a água e o etanol chegam em contato com essa membrana, vai vaporizar tanto a água quanto o etanol. Pelo fato dessa membrana de polivinil acrílico ser uma membrana hidrofílica, ela vai permitir com que a água passe mais rapidamente por essa membrana, certo? Então aqui é um processo de pervaporação que está acontecendo de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a estudar, né? No caso que a gente aprendeu em sala de aula, a gente utilizaria uma pressão para que vaporizasse apenas o etanol e o etanol passasse pela membrana mais facilmente, certo? Pelo fato dele estar em estado gasoso. Nesse caso aqui não. Esse processo que o engenheiro usou, ele utilizou uma pressão no permeado abaixo da pressão de saturação dos dois compostos. Então a água e o etanol em estado líquido entram em contato com a membrana, vaporiza e a água e o etanol se deslocam por essa membrana densa, ambos em estado gasoso. Só que, pelo fato da membrana ser uma membrana hidrofílica, a água vai se deslocar com uma velocidade maior. Tanto é que a gente viu isso aqui. Quando a gente foi calcular os fluxos, nós vimos que o fluxo do etanol ele era muito menor do que o do fluxo da água, né? E outra coisa também, a permeabilidade. A gente viu que a permeabilidade dessa membrana para a água é muito maior do que a permeabilidade para o etanol. E o que mostrou para a gente na seletividade. Essa membrana ela é 16,4 vezes mais seletiva para o etanol para a água do que para o etanol, certo? Então fica aí, né, esse fechamento aí do nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.